Olá, caros irmãos, você está no caminho ortodoxo. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir a sua ajuda, curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Muito obrigado! E no vídeo de hoje mostraremos que a ideia de que São Pedro é sinônimo do Bispo de Roma não é uma unanimidade na Igreja Antiga. É bem verdade que os papas de Roma do primeiro milênio, e principalmente pós-século IV, enfatizavam sua ligação com Pedro. Porém, é mais verdade ainda que a patrística, no geral, afirma que o carisma petrino recai sobre todos os hierarcas da Igreja. Aliás, essa é uma doutrina não apenas da Igreja Católica Ortodoxa, mas de toda a Igreja desde o início do cristianismo. Não foram poucas as vezes que os santos padres afirmaram que a figura de São Pedro repousa em todos os bispos. Essa definição ela é importante, uma vez que a expressão de sinodalidade da Igreja é resguardada. A Igreja é infalível porque os bispos reunidos em concílio o são. A Igreja é infalível porque Nosso Senhor disse a Pedro que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre sua Igreja. A Igreja é infalível porque ela é a coluna e o sustento da verdade. Logo, todas as vezes que a Igreja precisou se reunir em sinodalidade e concordância, os bispos inspirados pelo Espírito Santo, e sendo eles herdeiros do carisma petrino, decidiram pela verdade. Mas o ponto de importância para este vídeo é: seriam todos os bispos sucessores de São Pedro? Pois bem, é isso que veremos neste conteúdo. E o texto que gostaria de abrir este vídeo é de São Jerônimo. Embora não seja um texto ligado ao carisma petrino, decidi colocá-lo na entrada do vídeo para que o ouvinte perceba o entendimento patrístico do primeiro milênio. São Jerônimo respondia para a diocese latina e era um fiel do bispo de Roma, principalmente de São Damaso, que foi o bispo que solicitou que São Jerônimo fizesse a tradução latina que nós conhecemos como Vulgata das Escrituras. Porém, é importante notar que São Jerônimo, ao escrever a sua carta de número 146, destinada a Evângelos, afirma que todos os bispos, independente de sua posição, independente de sua cátedra, todos possuem a mesma dignidade. Jerônimo irá dizer, abre aspas, não é o caso que há uma igreja em Roma e outra mundo afora. Gália e Bretanha, África e Pérsia, Índia e o Oriente adoram um Cristo e observam uma regra da verdade. Se você pergunta por autoridade, o mundo supera sua capital. Onde quer que esteja um bispo, seja em Roma ou em Gúbio, seja em Constantinopla ou em Rédio Calábria, seja em Alexandria ou em Tanis, sua dignidade é a mesma e seu sacerdócio o mesmo. Nem a posse de riquezas ou a baixeza da pobreza faz dele mais ou menos bispo. Todos são igualmente sucessores dos apóstolos. Dois pontos importantes que podemos destacar nessa citação de São Jerônimo. O primeiro é que a antiga capital do império era Roma e a nova, já no tempo de Jerônimo, era Constantinopla. Ele menciona que o mundo supera a capital, isto é, ainda que as duas sedes tenham importância por conta do império, o mundo onde estão os bispos e suas dioceses possuem o mesmo carisma, a mesma verdade e a mesma dignidade. O segundo ponto é que São Jerônimo, no fim do seu parágrafo, não menciona que o bispo de Roma era maior por ser sucessor de São Pedro, ou que ele tinha caráter divino, ou um ser infalível e etc. Ao contrário, ele conclui o trecho dizendo que todos os bispos são igualmente sucessores dos apóstolos. Esse é o ensino do catolicismo ortodoxo e está em total sintonia com a Igreja em divisa. Os dois próximos textos que gostaria de compartilhar pertencem a um grande santo latino e africano, nada mais nada menos que São Cipriano. Usado por muitos apologistas latinos devido aos seus inúmeros textos sobre a cátedra petrina, em sua obra sobre a unidade da Igreja Católica, ele é imensamente mal interpretado, sendo passado como um papista. A grande verdade é que a Igreja africana, na época de Cipriano, fazia parte do Patriarcado Romano. Logo, estar unido à sé de Pedro em Roma era o óbvio sinal de unidade entre africanos e romanos. Esse é um dos motivos mais simples do porquê São Cipriano enfatizava essa necessidade de unidade frente aos hereges. A questão é, mediante a isso, teria Cipriano usado a figura de São Pedro para afirmar que não apenas o bispo de Roma, mas todos os demais também eram seus sucessores? Teria Cipriano afirmado que todos os bispos sucedem a Pedro?
Teria Cipriano talvez afirmado que o carisma petrino recai sobre todos os bispos? É isso que veremos agora. Em sua carta 26, no capítulo 1, São Cipriano irá afirmar, abre aspas, Nosso Senhor, cujos preceitos e admoestações devemos observar, descrevendo a honra de um bispo e a ordem de sua igreja, fala no Evangelho e diz a Pedro, Digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Daí, através das mudanças de tempos e sucessões, a ordenação dos bispos e o plano da igreja fluem adiante, de modo que a igreja é fundada sobre os bispos e cada ato da igreja é controlado por esses mesmos governantes. Sendo esta, pois, fundada na lei divina, admiro-me que alguns com ousadia ousada tenham escolhido escrever-me como se escrevessem em nome da igreja, quando a igreja está estabelecida no bispo e no clero e em todos os que permanecem firmes na fé. Neste texto de São Cipriano, podemos destacar 3 pontos de grande importância. Primeiro, para Cipriano, todos os bispos são sucessores de São Pedro. Segundo, ele usa o texto de Mateus 16:18 para afirmar que o plano da igreja flui adiante graças às sucessões e ordenações dos bispos. E terceiro, Cipriano afirma que a igreja foi fundada sobre os bispos e que cada ato da igreja é controlado por eles. São Cipriano poderia fazer uma referência ao bispo de Roma, porém, ele entende, através desse texto, que isso não é uma exclusividade do bispo romano, mas, como bem disse, a igreja em si é fundada por todos os bispos e eles sucedem a São Pedro. Pois bem, em sua carta 66, capítulo 8, verso 3, São Cipriano irá repetir praticamente as mesmas palavras de sua epístola 26. Ele afirma, abre aspas, Ali fala Pedro, sobre quem fora edificada a igreja, ensinando em nome dela e mostrando que, por mais que se afaste a contumaz e soberba multidão dos que não querem obedecer, a igreja, contudo, não se afasta de Cristo. Essa igreja é o povo reunido ao sacerdote, o rebanho que adere ao seu pastor. Daí que deva saber que o bispo está na igreja e a igreja está no bispo, que se alguém não estiver com o bispo, não estará na igreja. Enganam-se inutilmente os que, sem ter comunhão com os sacerdotes de Deus, se insinuam e às escondidas creem estar em comunhão com certas pessoas, pois a igreja, que é católica, é uma só e não está cindida nem dividida, mas por certo conexa e reunida pelo liame dos sacerdotes mutuamente ligados entre si. Fecha aspas. Neste texto, Cipriano mais uma vez une a figura de Pedro com a do bispo, não de Roma, mas a qualquer bispo que pastoreie uma comunidade. Ele diz: Ali fala Pedro sobre quem for edificada a igreja, e logo à frente ele afirmará, daí que deva saber que o bispo está na igreja e a igreja está no bispo, que se alguém não estiver com o bispo, não estará na igreja. Esse texto seria uma excelente oportunidade para Cipriano unir São Pedro ao bispo de Roma, porém, como era um ensino patrístico desde muito cedo, onde está o bispo, está Pedro, e onde está Pedro e o bispo, ali estará o líder visível que o cristão deve estar unido. 2 textos extremamente claros e com o ensino fiel da Santa Igreja Ortodoxa, que até hoje ensina essa eclesiologia. Não foi apenas São Cipriano que fez essa união de Pedro com todos os bispos. O imperador latinófilo Basílio da Macedônia, por exemplo, interpretou a passagem de Mateus 16:18 na fundação dos 5 patriarcados. Ele vai dizer, abre aspas, Deus estabeleceu sua igreja sobre a fundação dos 5 patriarcas e definiu em seus santos evangelhos que estes nunca falhariam, no geral, porque são os cabeças da igreja. Fecha aspas. Já Santo Agostinho, talvez o padre latino mais conhecido do Ocidente, por sua vez, em seu tratado sobre o Evangelho de João, afirmará que o poder que Pedro recebeu, ele o recebeu juntamente de todos. Santo Agostinho dirá, abre aspas, Assim, quando o Senhor perguntou aos apóstolos, Pedro respondeu em nome de todos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele lhe disse, A ti te darei as chaves do reino dos céus. Como se só Pedro tivesse recebido o poder de atar e desatar. Mas assim como Pedro havia falado em nome de todos, também o poder que ele recebeu
o recebeu juntamente de todos, como representante da mesma unidade. Um recebeu o poder por todos, porque a unidade está em todos. Outro texto de grande importância para entender o pensamento antigo sobre São Pedro e os bispos é o de Orígenes. Em seu comentário ao Evangelho de Mateus, ele afirmará que todos são Petrus e Petra. Mas se você pensa que toda a igreja está edificada por Deus somente sobre Pedro, o que você diria sobre João, o filho do trovão, ou dos demais apóstolos? Nós vamos nos aventurar a dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra Pedro por conta de um privilégio especial, mas prevalecerão contra os demais apóstolos, o que é certamente dito, pertencente para cada um deles, uma vez que todos são Petrus e Petra. A Igreja de Deus foi constituída em todos e com todos as portas do inferno não prevalecerão. Para nós, ortodoxos, é muito interessante a leitura desse texto, já que nós seguimos exatamente esse modelo eclesiológico. É importante lembrar que Orígenes é datado por volta do ano 180, logo, esse parágrafo é do final do século II. E se pensarmos, por exemplo, em sedes petrinas, é muito comum que os apologistas romanos afirmem que somente a sede Roma é a exaltada como a sede Pedro, e que as outras sedes petrinas nunca tiveram tal status. A questão é, será mesmo? Vejamos, por exemplo, uma grande homilia de São João Crisóstomo sob o título dos Atos dos Apóstolos, onde o santo irá afirmar sobre Inácio, bispo de Antioquia. Abre aspas. Uma das prerrogativas da nossa cidade, no caso Antioquia, é ter recebido São Pedro como seu mestre, o líder dos apóstolos. Foi justo para aquela que foi a primeira a ser adornada com o nome de cristão, recebendo assim o primeiro dos apóstolos como seu pastor. Mas embora o tenhamos recebido como professor, não o retemos até o fim, mas o entregamos à Roma Imperial. Ou melhor, nós o retemos até o fim, pois embora não retenhamos o corpo de Pedro, retemos a fé de Pedro, e retendo a fé de Pedro, temos o próprio Pedro. Esse texto ele é muito interessante. Curiosamente, os apologistas romanos enxergam apenas a frase mas o entregamos à Roma Imperial, e a partir daí, acreditem ou não, afirmam a primazia de Roma. E eu falo isso com conhecimento de causa, pois eu já mostrei esse texto para alguns latinos e a visão é quase unânime. Entretanto, o texto de Crisóstomo não está falando sobre Roma ter alguma primazia. Ele apenas fala do fato histórico de Pedro ter finalizado seu pontificado na Igreja Romana, e isso nós concordamos. O que nos importa nessa citação é o fato dele mencionar, por exemplo, uma das prerrogativas da Sé Antioquena é ter tido São Pedro como seu fundador. Logo, estamos falando de uma Sé petrina, assim como Roma. A Igreja Antioquena retém a fé de Pedro, e isso é extremamente importante, já que foi a fé do príncipe dos apóstolos que fez com que ele tivesse a revelação dos céus de que Cristo é Deus, conforme Mateus 16, 18. E por fim, São João Crisóstomo afirma que, retendo a fé de Pedro, eles tinham o próprio Pedro, mostrando que a Sé Antioquena não era apenas uma igreja petrina, mas que seus bispos eram igualmente sucessores de São Pedro, tanto quanto Roma ou Alexandria. Além desse belíssimo texto, em outra ocasião, em uma de suas homilias sobre Santo Inácio, Crisóstomo irá repetir praticamente as mesmas palavras, mas agora afirmando que Santo Inácio era equivalente a Pedro. Vejamos, abre aspas. Ao lembrar-me de Pedro, enxerguei ali uma quinta coroa em produção. Inácio foi quem o sucedeu no ofício, pois se alguém remover uma rocha da fundação de um edifício, é evidente que se apressará para substituí-la por outra rocha equivalente à primeira, para não sujeitar a construção a tremores e não fragilizá-la. Da mesma forma, quando Pedro estava prestes a partir daqui, no caso Antioquia, a graça do Espírito colocou em seu lugar um mestre equivalente a Pedro, para que o edifício já existente não se enfraquecesse por conta de um sucessor de pouca virtude. Fecha aspas. São João Crisóstomo disse, um mestre equivalente a Pedro. Aos ouvintes, espero que até esse momento você já tenha percebido que os santos padres afirmavam que o carisma petrino pertencia aos demais bispos, e já que estamos falando da Sé petrina, não apenas Crisóstomo, mas também Teodoreto de Ciro afirmará que a igreja antioquena possui o trono do grande Pedro. Em sua carta 86, nós encontramos, abre aspas, Dióscoro, no entanto, recusa-se a cumprir estas decisões.
ele está virando a sede do bem-aventurado Marcos de cabeça para baixo. E essas coisas ele faz embora saiba perfeitamente que a metrópole de Antioquia possui o trono do grande Pedro, que foi mestre do bem-aventurado Marcos e o primeiro e o corifeu do coro dos apóstolos. Fecha aspas. Por fim, e já se encaminhando para o fim do vídeo, gostaríamos de citar um belíssimo trecho de São Germano de Constantinopla. Em seus comentários sobre a Divina Liturgia, ao falar sobre a tonsura do sacerdote, ele irá associar a dupla coroa inscrita com o apóstolo-chefe Pedro, mostrando que sim, todos os bispos são sucessores de São Pedro. Vejamos. A dupla coroa inscrita na cabeça do sacerdote através da tonsura representa a preciosa cabeça do apóstolo-chefe Pedro. Quando ele foi enviado a ensinar e pregar sobre o Senhor, sua cabeça foi raspada por aqueles que não acreditavam em sua palavra, como se estivessem zombando. O Mestre Cristo abençoou esta cabeça, transformou desonra em honra, ridicularização em louvor. Ele colocou sobre ela uma coroa feita não de pedras preciosas, mas uma que brilha mais do que o ouro, topázio ou pedras preciosas, com a pedra e a rocha da fé. Pedro, o Santíssimo, o cume, a beleza e a coroa das 12 pedras, que são os apóstolos, é o hierarca de Cristo. O termo sacerdote, neste texto, pode ser facilmente traduzido por bispo, e aqui, assim como nas outras citações lidas, mais um padre da igreja que associa São Pedro ao bispo. Esse é o ensino da Santa Igreja Católica Ortodoxa, ensino esse em total sintonia com a tradição de 2000 anos. E eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo e lembro que todas as citações lidas, as fontes, estão aqui na descrição deste vídeo. Então, caso você queira checar, ler, você pode acessar aqui facilmente. E é isso, fiquem com Deus e um grande abraço e até a próxima.